A Netflix é muito popular, tem muito filme, né? Tá na boca do povo e principalmente popularizou um negócio que o povo fala que a Netflix só faz filme ruim. Você já deve ter falado isso ou você conhece muita gente que já falou isso por aí. Por que que isso acontece? Será que é só filme ruim mesmo? Hoje a gente vai debater um pouco sobre isso e vamos listar aqui com um convidado especial 6 filmes que realmente colaboraram para a Netflix ter essa má fama toda de filmes com qualidade duvidosa. Então, se prepara aí. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje para falar de filme ruim, tá? Para falar de filme que não necessariamente você precisa ver, se você quiser ver é por sua conta e risco, mas são os filmes que ajudaram a Netflix a ter essa mafaminha de muito filme ruim. Quantidade tem pra caramba, né? Eles lançam vários filmes todo mês, mas muitos deles, infelizmente, né, deixam a desejar. E hoje com uma participação especial, o Dimas do Invasão HQ, que é um canal aí que está especializado em dicas da Netflix, do Amazon Prime Video, entre outras plataformas de streaming. Bem-vindo, Dimas. Obrigado, Lucas. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui com você. Obrigado a todo mundo que está assistindo do canal Refúgio Cult, é um enorme prazer de verdade, valeu pelo convite. Que isso, cara, vamos nos juntar aí nessa missão de tentar entender. Para você, antes de mais nada, você acha que de fato a Netflix produz muito filme ruim ou você acha que a galera também pega no pé demais? Não é bem assim que acontece? Ô, Lucas, eu acho que tem um pouco das duas coisas, cara, porque o que acontece é que a Netflix lança muito filme. Então não tem como tudo sair várias coisas boas o tempo todo. Então é fato, assim como na época de locadora, que a gente ia na locadora, também às vezes a gente alugava 5 filmes, dos 5, um era mais ou menos, o resto era tudo ruim. Eu acho que é mais ou menos o mesmo problema, assim, muita demanda, né? É muita produção. Então com certeza acaba saindo várias coisas ruins. Eu acho que é o tanto de filme que tem na Netflix que acaba sendo o próprio problema dela. Eu acho que é aquela corrida para ter muito conteúdo exclusivo, né? Porque é uma verdadeira guerra entre, né, essas grandes empresas, as gigantes do streaming. Então a Netflix, ela com certeza lança mais filmes do que as demais, mas tem essa coisinha aí de tipo... E nem sempre ela produz, né? Muitos filmes é original, ajuda ali na produção, é a Netflix, mas muitos filmes a Netflix só compra e distribui. E aí, às vezes, são filmes que são medianos para baixo e eles falam, não, vamos pegar esse aqui também e lançar, né? Exatamente, cara. É bem complicado, né, meu? Você assistir um filme e depois você termina e fala, nossa, que tempo da minha vida que eu perdi. Exatamente, né? Eu acho também, eu acho que existem exceções, tem filmes bons, tem filmes muito bons da Netflix, mas é aquela coisa, eles lançam 10, 2 são realmente muito bons. O resto é o medíocre para baixo. E desses a gente vai falar aqui hoje. Eu vou falar o primeiro, cada um escolheu 3. O primeiro é O Silêncio, de 2019, né? Que é um filme que veio um ano depois do primeiro Um Lugar Silencioso. Ele é baseado num livro de mesmo nome. Porém, a gente pega... Esse filme aqui é o menos pior dos que eu selecionei, mas ainda assim eu acho um filme bem medíocre, sabe? Bem nota 5 com muito esforço. Por quê? Porque ele é um filme que a gente teve Um Lugar Silencioso no ano anterior, que soube trabalhar com essa temática muito melhor, a construção da tensão, do terror, as atuações, a montagem do filme, a direção do filme. E também as pessoas compararam um pouco com Bird Box, que era de 2018, se eu não me engano, que também, né, não era questão da audição, era questão da visão, mas ainda assim eram criaturas, eram os bichões lá, que eu ainda acho, né, o Bird Box um pouquinho melhor do que esse O Silêncio, apesar de não ser um grande filme. Você assistiu esse O Silêncio? Eu assisti, cara, mas eu vou falar pra você que foi bem significante pra mim, que eu nem lembrava mais desse filme, mas eu realmente, aquelas criaturas meio estranhas, eu não curti muito esse filme não. Dá pra divertir, não é totalmente horrível, mas
é duvidoso. Eu acho, existem alguns momentos no filme que funcionam, né? O filme, ele, 1h30 e tal, mas parece muito enlatado, né? Não é um filme que ele tem uma identidade que vai ficar na sua cabeça, tanto é igual você falou, né? Você esqueceu do filme, e eu também lembro de pouquíssimas coisas. Lembro que era muito linear, então o roteiro, ele tipo, aconteciam as coisas, a gente já sabia mais ou menos, agora vai dar muito ruim, né? Agora, aí sai de uma situação para uma pior e tal. E aí não tem um senso de naturalidade. Sim, é importante nesse tipo de filme você ter ameaça. Lá a gente tem a família, né, que decide sair de um lugar porque liberaram esses morcegos, esses bichões aí, essas criaturas que são, né, acionadas, digamos assim, pela audição. Mas aí a sucessão de cenas de ataque e tal fica meio repetitivo, algumas coisas, né, acontecem ali meio sem propósito. E aí é isso, né? É apenas um filme, um dos filmes lançados pela Netflix, né? Bom, vamos pro próximo. Ó, é o seguinte, eu tenho que falar, né? Me desculpa aqui, né? Mas eu tenho que falar que é muito subjetivo esse negócio de falar que o filme é ruim, porque às vezes as pessoas podem gostar, né, do filme que é ruim pra gente, né? É mais uma questão de opinião, mas eu vou falar uma coisa, ó, cara, esse aqui que eu vou falar, esse aí que você falou é perfeito perto do que eu vou falar. Esse se chama Only Mine. Only Mine, cara, é assim, o Lucas, ele tem uma premissa interessante porque ele fala sobre violência contra as mulheres, né? Então é uma história real, inclusive, e é muito difícil a gente falar que uma história real é ruim, porque afinal de contas são acontecimentos reais. Só que a forma que foi contado que é ruim, o filme ele tem uma produção muito pobre, com atuações horríveis, e eles acabam misturando uma coisa no meio de uma reza, uma coisa meio sobrenatural que não combina com o filme. A premissa do filme é sobre uma moça que ela mora numa cidade pequena, uma jovem, e ela começa a se envolver com um policial, mas um pouco mais velho que ela, e o cara é abusivo, né? Ela começa a sofrer violência por parte do cara, e ela tenta sair desse relacionamento, só que ela não consegue, e acaba acontecendo uma determinada situação e que acabam levando a outras consequências. E o filme, de vez em quando, ele não sabe muito bem se ele quer te mostrar um aspecto documental, que às vezes aparecem as pessoas dando depoimento, como se fosse, né, um documentário, ou as atuações. O filme ele fica meio indeciso na narrativa, e as atuações são muito ruins, cara, sério. É uma pena. Eu confesso, tá? Eu não vi esse filme. Realmente, antes de você ter mencionado ele, eu não tinha ouvido falar, tava até vendo que é inspirado em um fato e tal, uma história real. Mas eles filmam como se fosse um falso documentário? Como é que é a estrutura? Não, você tá lá assistindo o filme, filme com atuações, um filme normal, um filme comum. De repente aparecem pessoas dando uma espécie de entrevista, como se fosse aqueles documentários. Já é meio bagunçado isso, poxa, né? Porque o filme não se decide qual formato que ele quer aderir, né? Ficou meio bagunçado. Aí mais pro meio do filme, eles decidem partir para um outro ponto, né? Tentando levar para um lado de uma reza, uma coisa sobrenatural através da avó da menina. Aí você fica meio sem entender o que o filme quer te passar realmente. Como eu disse, a premissa ela é interessante, o assunto é importante, mas a execução do roteiro foi bem fraquinha, cara. É um filme bem ruinzinho de assistir, assim. Não é legal, não. Hi, how did you get it? Thought you got off work at 4. Wanted to make sure you're okay. O número 3 da nossa lista, aí o nível começa a baixar bastante mesmo. É o Death Note de 2017, vocês lembram que esse surto aconteceu lá? Pois é, Netflix lançou a adaptação do mangá e do anime, que é, né, conceituadíssimo, famoso mundialmente. Eu gosto muito do anime, assisti 2 vezes, para falar a verdade. E aqui, cara, a gente tem o Adam Wingard, que é um diretor que já fez alguns filmes muito legais. Ele tem uma boa direção, ele é um cara que ele sabe filmar, ele sabe enquadrar, ele sabe estabelecer algumas cenas, mas isso não foi o suficiente para um roteiro completamente escrachado. É um filme que tenta não se levar a sério, mas ele cai num ridículo, ele é brega, né? Os diálogos são terríveis, exageradíssimos. O personagem do Light Turner, se você for comparar ele com
o Kira, né, do original, é patético, é ridículo. Não só por serem características muito diferentes, né, mas o Light aqui, ele grita, ele desespera, ele corre pra lá e pra cá, você não leva o cara a sério, ele tem umas escolhas ali junto com outros personagens. O próprio L, que é feito pelo Lakeith Stanfield, é um L que também, apesar de ter algumas características trazidas ali do original, ele também tem uma inteligência que não dá pra comprar, tem umas resoluções muito Deus Ex Machina. O que você acha desse filme, ô Dimas? Cara, eu acho que esse filme é uma tremenda aula de como estragar uma obra quase perfeita, né? Porque Death Note é sensacional, né, cara? Tanto o anime, os mangás eu nunca li, mas, meu, o anime é muito bom, cara. Nossa, é muito louco. Eu achei fraco também esse filme, meu. Na época que saiu, eu falei, pô, uma puta potencial, né, meu, de fazer um negócio da hora. E mudaram algumas coisas. As decisões dos personagens são meio idiotas também. Eu não curti, não. Meu. É difícil pra qualquer anime e tal, né? A maioria deles, e eu acho até o Death Note, você adaptar 100% fiel. A gente não tá falando de fidelidade apenas aqui. A gente tá falando deles descaracterizarem e, além disso, eles estabelecerem uma narrativa e personagens que são completamente surtados negativamente falando. O filme ele ainda tenta ser violento, mas é uma violência também escrachada e que, apesar de ter uma morte ou outra ali que você poderia, num contexto melhor, num roteirinho melhor, mais organizado, falar assim, cara, pô, seria massa se não fosse uma tragédia, porque eles exageram em tudo, desde as atuações, as mortes, e o final do filme pra mim é catastrófico, né? A maneira como eles colocam a trilha sonora, o negócio ali, nossa, olha como a gente tá rindo de nós mesmos, não funciona. Falaram que iam lançar uma continuação desse filme, já estão falando há muito tempo, tomara que nunca lancem, porque esse primeiro foi bem fraco, viu? You couldn't bring yourself to do it. I'll admit, I always wondered if you had a line. Bom, o próximo que eu vou falar aqui, Lucas, cara, esse é pesado também. Esse filme é horrível. Se chama Não Me Mate. É um filme de 2022, um filme recente, inclusive, que tem um apelo mais teen, né? Um filme mais teen. E tá tudo ok em relação a isso, porque eu gosto, beleza? Só que esse filme ele é muito ruim, porque ele conta a história de uma moça, de um casal, na verdade, apaixonados. Isso não é spoiler, isso tá na sinopse. Eles morrem e eles voltam. E a moça, ela volta tipo como se fosse uma espécie de zumbi. A gente não entende muito bem se ela é uma zumbi ou é uma vampira, né? E você percebe que ela precisa comer carne, não é mais para zumbi mesmo. E a gente entende que existe uma facção de milhares de anos que voltam para pegar esses zumbis, para caçar esses zumbis. Cara, a ideia é até interessante. Só que a atriz principal, ela é muito chata, cara, porque ela fica o tempo todo atrás do cara que morreu, do namorado, porque ela quer que o cara tenha voltado também. Ao invés de se preocupar com coisas ali mais importantes na trama da história. E a finalização, cara, o filme ele tenta te dar uma surpresa, que é uma surpresa horrível, entendeu? Você já assistiu esse filme, Lucas? Também não, cara. Esse filme eu já sabia dele porque algumas pessoas me indicaram. Eu acho que me indicaram justamente porque a qualidade dele era bem duvidosa e eles estavam querendo que eu falasse muito mal, mas eu senti por trailer, pela sinopse e tal, que não ia dar muito bom, e pelo que você tá falando é terrível, é mal resolvido, sei lá. Não, é terrível. Ele é mal resolvido, cara, ele tenta querer ser violento, mas fica muito artificial, as decisões ficam muito artificiais, e você não entende de onde vieram certos personagens, não tem um background, né? Não tem uma história profunda em torno de personagens que poderiam ter, daria pra ter. E o final é aquele final como se tivesse que ter uma continuação. Mas Netflix, por favor, passa esse filme aí, meu, que continuação não vai rolar mesmo, é horrível, cara. O quinto dessa lista aqui, só acho que é um dos filmes que eu mais, digamos, odeio, que eu acho mais terrível na Netflix,
que é o Vende-se Esta Casa, que é um filme de 2018 que tenta ser um thriller, um suspense ali, e ele acaba não sendo nada, né? Porque é um filme que conta a história da mãe e do filho. Eles se mudam temporariamente para uma casa que está sendo vendida, então de vez em quando o pessoal vai dar uma olhada na casa e tal. Só que ao mesmo tempo parece que tem alguém naquela casa, parece que tem um invasor, aí é aquele lance de home invasion, né? Mas, cara, é um filme que eu tô tentando lembrar de algumas cenas dele, mas assim, o cara vai quebrar um ovo, eles criam um suspense, eles aumentam a trilha sonora, o cara vai... Eu lembro que tem uma cena que ele tira a lente do olho dele e eles fazem um baita suspense. O cara olha pro lado, ele faz um suspense. E aí a gente tem umas 15, 20 cenas dessa no decorrer do filme, principalmente ali na primeira metade, em que não acontece absolutamente nada. Eles criam um baita climão ali pra parecer que tem alguma coisa muito séria acontecendo e nada. Então é um filme ali de 1h30, 1h40, sei lá, sei lá, 70% do tempo do filme, 80%, a gente é enganado. É um filme superficial, que ele tenta ser algumas coisas e acaba não sendo nada. Você viu esse filme também, né? Concordo. Vi, cara. Eu tive o desprazer de ver esse filme. Eu achei a mesma coisa que você, Lucas. Eles tentam criar um clima sem roteiro, entendeu? E eles usam os artifícios da iluminação, da trilha sonora, da sonoplastia. Só que mesmo assim não deu certo, não funciona, cara. Eu odeio quando o filme fica partindo para esse tipo de artifício sem ter profundidade na história, sem ter roteiro. Então não adianta, cara. Esse filme pra mim ele foi exatamente isso, um filme oco, totalmente vazio. Eu acho que é bizarro, porque é esse tipo de exemplo aqui que a gente fala que a Netflix produz ou pega qualquer filme. Porque se é um roteirista, um diretor inexperiente e tal, que chega com uma ideia dessa, se o cara não tem uma panelinha lá dentro, se não foi uma demanda vindo da Netflix, eles nunca iam conseguir fazer um filme desse. Só é porque eles querem preencher catálogo, aquela coisa que a gente já falou. E esse filme aqui, cara, ele foi dirigido e roteirizado por duas pessoas, né? Que é a Suzanne Coote e o Matt Angel. E aí eu fico impressionado de como duas pessoas capitaneando o projeto não tiveram isso. Nossa, a gente tá fazendo um filme que não é um filme, né? Apenas umas filmagens aí do rapaz lá com paranoia e a gente jogando uns efeitos sonoros gratuitos. Então, basicamente é isso. É um filme muito fraco, muito fraco. What did you say we're gonna be here for? You said that I'd be back before graduation. Bom, e o último aqui que eu vou indicar, como eu disse, Lucas, você ainda tá sendo bonzinho, cara. Esse daqui é uma tremenda bomba. Esse aqui é uma tremenda bomba. Se chama O Último Mercenário. É um filme do ano de 2022 ou final de 2021. Eu não tenho certeza agora, depois a gente vê. É o do Van Damme. Cara, e eu sinto uma pena tendo visto esse filme. Por quê? Porque eu gostava do Van Damme. Quando eu ia nas locadoras com meu pai, eu gostava dos filmes do Van Damme, gostava do Dragão Branco, dos kickboxers. Porque o Van Damme ele dominou nos anos 90, né, cara? Depois ele ficou um pouco trash, né? Ficou um pouco trecheira, tudo. Mas esse filme, cara, ele conseguiu fazer, acho que a maior trecheira que ele já fez na vida. Porque ele interpreta um mercenário aposentado que tem que voltar à ativa pra resgatar o filho dele de umas paradas lá. Mas o que acontece? Parece que nesse filme eles querem fazer um tipo de comédia escrachada ao mesmo tempo com ação e nenhuma das coisas acabaram dando certo. Por quê? Porque ele fica querendo como se fosse homenagear a carreira dele mesmo em nome da nostalgia. Só que não tem coerência em alguns momentos, porque no momento que ele deveria estar muito preocupado com determinada situação, ele está querendo dançar. E vice-versa, isso acontece em algumas situações diferentes. Então o filme ele tem um roteiro fraco, realmente eu fiquei com vergonha assim, cara, alheia, porque o Van Damme, um ator consagrado, não é dos atores melhores, lógico, mas porque ele fazia muito bem, né? Ele tinha o carisma, né? Esses atores vindos da ação, não necessariamente eles são baita atores, mas eles são atores que eles entregam a performance de ação, eles têm carisma, que é o Van Damme, o Sylvester Stallone, o Schwarzenegger, o Dolph Lundgren. Aí vai aquela questão, não sei, até queria deixar essa questão para levantar com você, cara, de repente numa outra situação.
Será que isso é por culpa da direção, para onde a carreira do cara foi? Porque, por exemplo, o Jason Statham também não é um ator, nossa, maravilhoso, mas ele tá ali com a carreira dele ok, até hoje, sabe, tudo que ele faz. Aí, cara, aí que mora aquela dúvida, né? De quem é a culpa, né? Será que foi o ator que tomou essas decisões ou onde ele caiu, os diretores, ou, sei lá. É complexo, né, cara? Porque, assim, a vida das pessoas, às vezes, puxa para um lado. Eu sei que o Van Damme, isso não é tão famoso, mas ele é um cara que ele já teve problema com dependência química e tal. Eu não sei o quanto isso prejudicou a carreira dele na hora de escolher projetos. Mas esses caras, às vezes, eles ficam um pouco na geladeira e as oportunidades bem medíocres que aparecem assim para baixo, o cara vai lá e pega. Então isso vai pela falta de oportunidade ou gerenciamento de carreira também, né? Então é isso, meus amigos, 6 filmes para você evitar, para você não ver, mas filmes que ajudam a explicar por que a fama da Netflix para muita gente, porque para muita gente mesmo, só faz filme ruim, a grande maioria e tal. Tomara que num futuro próximo eles entreguem um pouco mais. Filme ruim vai ter? Vai, principalmente eles lançando nessa quantidade. Mas que a gente também tem uns filmezinhos bons, de boa qualidade, que realmente traga elencos legais. Eles têm essa coisa, né, Dimas, de trazer atores famosos e atrizes famosas, mas às vezes o filme é terrível, então não adianta nada. Mas quero agradecer aí o Dimas para essa missão, convidar você aí, né, o Dimas, para se inscrever no Invasão HQ. Fala um pouquinho aí para eles do seu canal. Gente, o canal é muito inspirado no Refúgio, eu sigo o Refúgio desde sempre, é uma satisfação enorme estar aqui com o Lucas. E pessoal, quem quiser conferir lá também, o link está na descrição aí do vídeo do Lucas. Obrigado, espero vocês lá no Invasão também. Obrigado de coração pelo convite, Lucas. Valeu. E tem um vídeo nosso lá também, tá? No Invasão HQ. Isso, eu ia falar isso agora. Também fica de olho lá no Invasão HQ que a gente vai gravar um segundo vídeo pro canal do Dimas também. E deixa aqui nos comentários quais são os piores filmes da Netflix para você e qual que é a sua opinião sobre essa, digamos, má fama de lançar filme ruim a todo momento. E se por um acaso você perdeu os últimos vídeos, eles estão aparecendo bem aqui, caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.